Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja conosco. Hoje, irmãos, nós iniciaremos a exposição de Tito, seguindo a série Os Oficiais da Igreja, e a semelhança daquilo que nós vimos em 1 Timóteo, nós iremos fazer uma introdução que vai servir de base para toda a nossa reflexão dessa epístola. Então, no primeiro momento, essa pode parecer uma mensagem não tão aplicativa, mas isso vai depender também dos olhos pelos quais você enxerga essa mensagem. Extrema importância para a gente entender todo o contexto, toda a atmosfera que envolveu a escrita da epístola, a recepção da epístola e a aplicação dessa epístola através da instrumentalidade, da vocação, da missão de Timóteo. Então, em vários momentos nós vamos recorrer àquilo que será pregado hoje aqui, fazendo referência a algumas características singulares, muito particulares daquelas igrejas, os perigos que envolviam aquela igreja, a necessidade de Paulo enviar a Tito e o trabalho de Tito ali naquelas igrejas. Então, aqui é o fundamento sobre o qual a epístola ela é edificada, ela é sustentada, tem todos os direcionamentos para o exercício da vocação ali de Timóteo. E nós vamos relembrar também um pouquinho da primeira mensagem aqui a respeito da introdução da série. O nome, o tema da série: Os Oficiais da Igreja, Instrumentos da Graça Divina para a Preservação da Casa de Deus. Então, um dos pontos principais aqui é fazer referência do porquê eles são instrumentos da graça divina. O texto base da série é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, especificamente versículo 14, versículo 15. E a principal proposta da série é, obviamente, expondo as epístolas pastorais, tornar ainda mais evidente a filosofia ministerial de nossa igreja. Então, quando você observa a igreja sendo liderada da forma que ela é liderada, as ovelhas, vocês sendo pastoreados da forma como vocês são pastoreados, as decisões sendo tomadas nos bastidores da igreja como são tomadas, vocês aqui estão tendo um raio-x de como isso acontece. Qual é a mentalidade da liderança, qual é a mentalidade dos pastores da igreja. Então, a principal proposta da série é essa, que nasceu por causa de uma necessidade que nós tivemos de eleger os nossos primeiros oficiais, nosso primeiro presbítero, nosso primeiro diácono, para que a igreja tivesse noção do que é um pastor, do que é um presbítero, do que é um diácono, e para que eles mesmos se apercebessem daquilo que era esperado dele. A igreja tem que ter expectativas a respeito deles, e eles têm que corresponder a essas expectativas. É natural que isso aconteça. Então, a principal proposta é essa, expondo essas epístolas, e nós estamos seguindo uma sequência lógica. Nós não sabemos se a primeira epístola de Timóteo foi escrita antes da epístola de Tito, ou se primeiro foi escrito Tito e depois foi escrito 1 Timóteo. O que nós sabemos é que a segunda de Timóteo foi a última a ser escrita, mas essas duas nós não sabemos. Então, elas são muito parecidas, tem um conteúdo muito similar. Então, nós vamos seguindo a sequência, partindo do pressuposto de que 1 Timóteo foi escrito primeiro, Tito foi escrito junto ali, bem próximo, e obviamente 2 Timóteo foi escrito por último, essa última carta, essa última epístola, onde ele conclui ali o seu ministério, a sua vocação. Então, a principal proposta da série é expor as epístolas pastorais, estou repetindo porque está aí no guia do sermão, tornar ainda mais evidente a filosofia ministerial de nossa igreja, a forma como nós pensamos igreja, segundo observamos e nos submetemos às Sagradas Escrituras. Então, uma das primeiras aulas que nós temos na classe Discipulado Novos Membros é fazer menção ao fato de que a igreja pertence ao Senhor. Então, se a igreja pertence ao Senhor, é o Senhor da igreja que diz como a igreja deve ser edificada,
como a igreja deve ser pastoreada, como a igreja deve ser conduzida. Então, com a mente escravizada às Sagradas Escrituras, nós então formamos uma filosofia de ministério que deve pastorear a igreja. Então, nós vamos observar alguns pontos, fazendo menção à série, e depois, de forma mais específica, fazendo menção à epístola, a Tito mesmo, e aquilo que nós vamos abordar. Então, se você puder fazer algumas anotações, é muito importante para aprofundar os seus estudos, e lembrando, obviamente, que depois vai ter o estudo dirigido para você aí, né? Então, a dinâmica das exposições é a seguinte: nós não olhamos somente através dos olhos de Tito, talvez isso reduziria muito a nossa aplicabilidade, a aplicação de uma carta de um livro tão rico. Então, para o nosso maior aproveitamento, a dinâmica das exposições observará vários ângulos, vários aspectos, nós olharemos através de várias mentes, vários olhos aqui, ou seja, observamos e aplicaremos esse ensino e exortações segundo alguns critérios. No primeiro momento, nós olharemos através dos olhos do apóstolo Paulo, que é o autor das epístolas, que é o apóstolo de Cristo, já velho, aqui são os últimos escritos de Paulo, já velho, experimentado, caminhando para completar a sua carreira, testemunho esse que dá em sua segunda epístola a Timóteo. Mas nós não olharemos somente através dos olhos de Paulo, nós olharemos também através dos olhos dos pastores. Naquele momento, Timóteo e Tito, que estão no campo, recebendo as orientações da missão daquele que comissionou, usando a instrumentalidade do apóstolo Paulo. No terceiro momento, nós observaremos e fazemos essa dinâmica de forma muito fluida, né? Observaremos através dos olhos da igreja local, que é preservada e nutrida, recebendo a autoridade apostólica ao submeter aos seus pastores, Timóteo e Tito, como a igreja deve receber essa carta, como ela deve se portar, e no quarto momento, através dos olhos dos pastores, que Timóteo e Tito foram encarregados de constituir. Então, em vários momentos, de acordo com o que o texto nos dá a possibilidade, nós tentamos aplicar esses ângulos aqui. Por que Paulo falou isso? Como Tito recebeu isso? Qual deveria ser a disposição da igreja e o que era requerido dos presbíteros que eram vocacionados, identificados ali, os oficiais que eram identificados ali. Então, essa é a dinâmica da série que tem sido aplicada no momento ou outro, dando mais ênfase a algum desses aspectos, alguns desses ângulos, ou em outro momento, todos os 4 ângulos aqui são observados. Então, vamos falar um pouquinho sobre Tito. Vamos conhecer um pouquinho de Tito. Diferentemente das demais cartas do Novo Testamento, as epístolas pastorais, elas são endereçadas aos seus destinatários únicos, elas são direcionadas especificamente para pessoas. Claro que como aconteceu providencialmente e naturalmente, toda a igreja passou a ter acesso, assim como nós estamos tendo acesso a essas epístolas hoje. Isso era natural que aquelas igrejas também tivessem acesso, mas era muito importante que Paulo direcionasse essas cartas para pessoas específicas, porque essas pessoas eram delegados apostólicos, eram procuradores de Paulo, então a igreja deveria entender com que autoridade aqueles homens cumpririam a missão e da onde vem essa missão. Por isso que nas epístolas nós vemos Paulo mostrando de que ele é apóstolo não por causa dele mesmo, não por causa da sua própria vontade, mas por vocação especial de Cristo Jesus, que é o Senhor da igreja. Foi o Senhor Jesus Cristo que o constituiu apóstolo, que concedeu a ele essa autoridade. No entanto, o propósito de destacar esses destinatários únicos é especificamente ressaltar essa autoridade, para que essa autoridade abrisse caminho no coração daqueles irmãos
para que a palavra fosse ministrada. Então lembra lá, é isso que acontece com o nosso coração. Se você não reconhece a autoridade daquele que fala a você, simplesmente as palavras não entram. Você só abre o seu coração para aqueles que você enxerga como tendo algum tipo de autoridade. Se você for aplicar, então, para a criação de filhos, para a relação no seu lar, quando seus filhos lhe desobedecem, quando seus filhos não lhe ouvem, isso significa que, de alguma forma, ele está querendo minar a autoridade que você tem sobre eles. Essa relação ela é muito presente, por exemplo, na relação de empregadores e empregados, patrões e empregados, quando nós temos aí empregados, às vezes, querendo lutar como queda de braço com os seus gerentes, com os seus supervisores, com os seus senhores, e na maioria das vezes, quando isso acontece, eles fazem questão de dizer que não reconhece a autoridade dele e mostra muitos critérios para isso, por causa disso, por causa disso. A maioria das vezes é porque o empregado se julga mais sábio e mais habilidoso do que o próprio gerente, do que o próprio supervisor, do que aquele que é constituído como líder sobre ele. Então, de alguma forma, o nosso coração só abre acesso para as palavras daqueles que a gente recebe como tendo autoridade. E é isso que Paulo faz questão de estabelecer. O texto que foi lido aqui na liturgia, ele não será exposto hoje. Ele é o texto inicial, por isso faz referência à introdução, mas esse texto, versículo 1, versículo 4, ele será alvo da exposição do próximo domingo, se o Senhor assim permitir. Então, a reflexão ela deve surgir na mente da própria concepção de liderança da igreja. E a igreja, ao receber essas palavras, eles teriam que considerar a importância daquilo que estava escrito, a importância de um apóstolo enviar um representante seu para socorrer aquelas igrejas. Naturalmente, assim como aconteceu com a igreja de Éfeso, é provável que essas igrejas elas não compreendessem a necessidade que elas tinham de serem organizadas. É isso que fica muito claro. Paulo envia Tito para organizar a igreja. Então a igreja estava em desordem. A igreja estava completamente bagunçada naquilo que concerne a identificação de uma igreja comumente estabelecida. Então, a reflexão que deveria surgir na mente daquela igreja era de que eles deveriam compreender com rigor a necessidade de tudo aquilo que estava posto. Porque Paulo faz questão de dar essas orientações e faz questão de enviar esse homem para que pudessem nos pastorear e constituir sobre nós pastores. Então deveria compreender o rigor da tarefa. Portanto, Tito, assim como Timóteo, é um representante apostólico, é um delegado apostólico que, por sua vez, prefigura os pastores que ele iria constituir ali. Ele seria modelo para os próprios presbíteros que ele iria constituir, ele seria modelo para o rebanho e aí, subsequentemente, para os outros que viriam à frente. Então, o próprio conteúdo das epístolas mostra que essa carta ela foi enviada especificamente para uma pessoa. No versículo 4 do capítulo 1, nós vemos a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Assim como inúmeras referências pessoais são encontradas no próprio interior da carta, são instruções de Paulo sendo apresentado aqui como um mentor, como um orientador, como um guia, dando orientações a respeito daquilo que iria ser requerido dele para fazer essa função. E é muito importante isso, porque essa mesma dinâmica acontece com Timóteo, para que não houvesse nada que acusasse aquele que iria cobrar de outros, eles deveriam ser padrão de uma vida piedosa. É isso mesmo que é requerido de Timóteo e isso também é requerido de Tito.
esse caráter de não haver nele nenhuma repreensibilidade de respeito ao fato de que ele é modelo de piedade, ele é modelo de perseverança, ele é modelo de santificação, ele é modelo de mortificação. E isso também nós encontramos aqui. Se você observar aí no capítulo 2, a partir do versículo 7, Paulo diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que os adversários sejam envergonhados, porque era natural que os adversários o acusassem de alguma falha, e se ele vivesse de forma contrária àquilo que era acusado, os adversários que seriam expostos, os adversários que seriam envergonhados, não tendo indignidade nenhuma de que dizer a nosso respeito. E aí Paulo se inclui aqui na figura de Tito. No versículo 13 do mesmo capítulo, Paulo diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Especialmente as orientações de Paulo quanto ao próprio pastoreio da igreja, voltando um pouquinho no capítulo 1, no versículo 5, que é o versículo que mostra a missão de Timóteo, que sintetiza aqui a missão de Timóteo, ou de Tito. Eu vou fazer essa confusão diversas vezes, viu, irmãos? Eu estou falando de Tito, mas várias vezes eu vou falar de Timóteo, porque eu fiquei falando mais de um ano de Timóteo aqui, né? Então eu vou falar de Timóteo várias vezes. Estou lutando aqui para não falar Timóteo, né? Tito 1, diz assim, 1,5. Por esta causa te deixei em Creta. Então, isso aqui é a síntese da missão dele ali. Para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. E aí ele vai dar aquelas orientações que em muito nós já conhecemos daquilo que nós vimos em Timóteo. Qual é a origem, então, de Timóteo? Da onde Tito veio? Qual é a origem dele? Nós não temos muitas informações de Tito, mas é provável que Tito tenha sua origem em Antioquia da Síria, que foi aquela primeira agência missionária que nós vemos em Atos dos Apóstolos, foi a igreja que depois ficou conhecida como essa agência missionária, porque ela custeou as viagens missionárias de Paulo. Pelo menos as 2 primeiras viagens missionárias foram custeadas por essa igreja, Paulo e Barnabé, no primeiro momento. Então, nós vemos ali em Gálatas capítulo 2, versículo 3, que Tito era um gentil, e isso quer dizer que ele não era um judeu, então qualquer pessoa que não era judia era considerado gentil, mas ali especificamente Paulo faz referência ao fato de que ele é um grego, e é provável que Tito tenha se juntado a Paulo e Barnabé quando eles começaram a trabalhar ali naquela cidade, Antioquia da Síria, que depois se tornou uma agência missionária. Isso coloca Tito como convertido através da pregação de Paulo. Paulo chama do verdadeiro filho da fé, então isso faz referência ao fato de que, muito provavelmente, ele nasceu através da instrumentalidade da pregação, do discipulado do apóstolo Paulo. Tito é mencionado em Gálatas capítulo 2, versículo 1, destacando que Tito seguiu a Paulo em sua primeira viagem missionária ali na região da Galácia, Derbe, Icônio, Antioquia da Pisídia e Listra, né? Ali por volta do ano 48, o ano 49, onde nós vemos Paulo visitando aquela região ali. E nós vemos muitas referências, isso foi falado na introdução da série, referências muito afetuosas de Paulo para com Tito. A consideração que Paulo tinha para com Tito, a confiança de que Paulo tinha para com Tito, o fato do próprio Paulo socorrer, enviar para socorrer Timóteo e Tito a igrejas que estavam passando muitas dificuldades. Paulo tinha outros cooperadores,
mas não na envergadura de Timóteo, não na envergadura de Tito, quando igrejas precisam de uma ajuda mais acirrada, mais solidificada. Então aqui mostra essa característica de projeto missionário, projeto de plantação de igreja, projeto evangelístico, da preparação mais acirrada de obreiros que sustentarão rigores maior na luta, rigores maiores na batalha. E é interessante porque Paulo ele identifica esses dois como mais vigorosos, como mais fortes, como mais convictos para socorrer ou para enfrentar frontes mais difíceis. Esses dois são Timóteo e Tito, e nós vemos várias orientações de como Tito era muito precioso para Paulo, e como o fato de que Tito estava sendo tratado bem, de que Tito estava em segurança, isso causa muito regozijo a ele, especialmente ao fato de que na sua última carta ele faz menção a Tito ainda, colocando ele junto com aqueles que o abandonou, mas mostrando que Tito ainda cumpriria a sua missão, assistindo outros locais. Então vamos abrir algumas passagens aqui para ver. Em 2 Coríntios, nós vemos mais referência a Tito. Segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 13, ele diz assim: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. Observa isso. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. 2 Coríntios 7,5 agora, 7,5. Porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, ele recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Versículo 13 agora do mesmo capítulo, 2 Coríntios 7, 13. Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Porque se nenhuma coisa me glorie de vós, para com ele não fiquei envergonhado, pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebestes com temor e tremor. Avança um pouquinho no capítulo 8, versículo 23. Capítulo 8, versículo 23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Então, esse fato fez com que, assim como Timóteo, Tito tivesse algumas responsabilidades como ministro do Evangelho, como cooperador do Evangelho, como delegado apostólico. E nós vemos poucas menções a ele comparado a Timóteo. Timóteo nós vemos bem uma amplidão maior, uma gama maior de menções ao longo do Novo Testamento. A Tito nós vemos um pouco menos, bem menos, né? Mas muito pontuais. Por exemplo, nós não vemos em nenhum momento Tito sendo mencionado em todo o registro de Atos dos Apóstolos. Mas nós vemos eles sendo mencionados em alguns momentos relacionados às igrejas da Galácia, à igreja de Corinto e aqui na ilha de Creta, onde havia muitas igrejas. Então, embora ele seja mencionado na epístola aos Gálatas, ali por volta do ano 48 ao ano 49, ele não exerce ali uma influência, uma função muito ativa. Ele é mencionado apenas como um exemplo de que o evangelho chegou para os não-judeus, de que o evangelho chegou para os gentios, e esse então se tornou cooperador e companheiro de luta. Mas em Corinto,
ali por volta do ano 55 a 57 depois de Cristo. Tito ele serviu como esse procurador, o delegado apostólico de Paulo. Ele é enviado à igreja de Corinto para algumas funções muito específicas ali. Primeiro, levando consigo uma carta que nós não temos acesso. Nós sabemos que pelo menos foram enviadas 4 cartas à igreja de Corinto, apenas 2 aprove ao Espírito Santo de Deus canonizar, tornar como sagrada para o nosso registro, orientação e deleite. Mas nós tivemos 4 cartas enviadas. Nós sabemos que uma dessas cartas foi enviada através de Tito. Então ele envia uma carta de Paulo àquela igreja, carta essa que nós não conhecemos, mas também, conforme o próprio relato de 2 aos Coríntios, Tito é encarregado de fazer coletas financeiras para algumas igrejas que estavam padecendo necessidade na região da Judéia. E nas igrejas ali de Creta, onde nós temos acesso pela epístola de Paulo a Tito. Em Creta ali ele é orientado a estabelecer a ordem de igrejas que foram plantadas naquela ilha e constituir, consagrar, separar ali presbíteros para pastorear essas igrejas. E então ele envia essa epístola. E essa epístola tem algumas características. O que nós podemos dizer a respeito dessa carta? Primeiro, sobre as igrejas em Creta. E há algo muito interessante, porque nós não temos nenhum registro de Paulo pregando naquela ilha. Nós temos registro de Paulo passando pelo porto daquela ilha, na sua última viagem, depois da sua 3ª viagem missionária, na viagem que ele vai a Roma. Então ele passa pelo porto ali, ele aporta ali, passa um breve tempo e segue viagem. Então a única informação que nós temos de Paulo passando ali é essa. Então, mas em algum momento Paulo esteve em Creta, porque ele diz que deixou Tito lá. No capítulo 1, no versículo 5, né? Ele não enviou o Tito, ele deixou o Tito em Creta. Então, em algum momento, Paulo, muito provavelmente depois dos registros de Atos dos Apóstolos, depois que findou os registros, Paulo esteve ali na ilha de Creta pregando o evangelho, ou pelo menos vendo, porque as igrejas que estão ali, muito provavelmente não foi Paulo que plantou, mas Paulo passa por aquela ilha, tem conhecimento de que ali existiam muitas igrejas, e observando aquelas igrejas, eles viam a desordem que estava aquelas igrejas, e então Paulo deixa Tito para organizar aquelas igrejas, para dar orientações muito básicas. Nós temos acesso de que em Pentecostes, em Atos capítulo 2, conforme o próprio registro, Atos 2:4, existia ali cretenses. Então, depois do Pentecoste, com a dispersão, é provável que aqueles que receberam a mensagem do Evangelho pela instrumentalidade dos apóstolos, especialmente depois da pregação de Pedro, e talvez esses que estavam lá possam fazer parte daqueles mais de 3.000 que foram batizados, esses receberam o Evangelho de forma muito embrionária. Então eles levaram o Evangelho para a ilha de Creta, e ali eles começaram os estudos nos lares, o que era característico nas igrejas, mas não tinha noção de diaconia, de presbiterato, não tinha noção de liderança, porque eles simplesmente receberam o Evangelho de forma muito seminal, de forma muito embrionária ali. Então é provável que esses cretenses que ouviram o Evangelho em Atos capítulo 2, eles divulgaram o Evangelho ali naquela ilha. E Paulo, é possível que em uma dessas viagens ele tenha encontrado igrejas ali, e conforme essas realidades da época, essas igrejas se reuniam nos lares, se reuniam em casas, eram igrejas pequenas, e o que tudo indica, as igrejas que haviam ali em Creta eram igrejas jovens, e igrejas pequenas também, e isso é inferido por algumas informações que nós temos acesso aqui. Primeiro, pelo fato, por exemplo, de Paulo orientar a Tito a constituir presbíteros e não diáconos. Então, lembra qual é a função diaconal? Desembaraçar o caminho para que os presbíteros pudessem fazer o seu trabalho. Então, disso nós inferimos o fato de que a igreja
eram igrejas jovens por causa do tempo decorrido e igrejas pequenas porque não tinha serviço suficiente, demanda suficiente que exigisse ali a figura dos diáconos, e os presbíteros ali eles poderiam conduzir aquelas igrejas. Outra dica é o fato de Tito não ser ordenado a remover nenhuma liderança abusadora. Ao que parece, não havia sido constituído nenhum tipo de liderança, assim como havia na igreja de Éfeso, onde ali existia uma liderança abusiva, falsa, e que Timóteo deveria enxotar essa liderança e constituir uma nova liderança. Então é provável que não houve tempo suficiente para isso. Então ali, apesar de haver oponentes, existiam muitos oponentes ali, principalmente inimigos do ministério de Paulo e inimigos do Evangelho. Então isso pode indicar que ali existia igrejas bem jovens, e também o fato de Paulo, a semelhança daquilo que ele faz para Timóteo, ele não diz a Tito que ao constituir presbíteros, eles não sejam neófitos, eles não sejam novos convertidos, algo que fica muito explícito a Timóteo, e aqui em Tito nós não vemos. E o próprio conteúdo da epístola, nós vemos que Tito ele precisa fazer uma catequese ali, ele precisa dar orientações muito basilares, muito fundamentais acerca da fé cristã, muito básicas, que outras igrejas já sabiam, outras igrejas que foram alvos, por exemplo, da pregação do apóstolo, que foram plantadas pelo apóstolo Paulo, já sabiam como era proceder segundo as doutrinas básicas e que essas doutrinas deveriam gerar comportamentos. E essa é uma das grandes ênfases aqui. Conhecimento deve gerar comportamento. Aquilo que nós conhecemos deve fundamentar, moldar, transformar a nossa conduta. Caso contrário, nós estamos simplesmente desperdiçando o conhecimento. Não faz sentido. Para que nós conhecemos? Quando o conhecimento não molda a nossa conduta, ele fica em algum lugar. Para onde o conhecimento vai? Ele massageia o nosso ego. Ele traz algum tipo de regozijo ao nosso intelecto. Quando o conhecimento não gera comportamento que seja condizente àquele conhecimento recebido, esse conhecimento foi para algum lugar. Ele é simplesmente consumido, e se ele é simplesmente consumido, isso mostra uma disposição muito arrogante nossa, muito arrogante, porque você se julga, você julga que você não precisa desse conhecimento. Você julga que você não precisa dessa exortação, você julga que aquilo ali cabe a várias pessoas que estão ao seu redor, mas a você não cabe. Não cabe. Outras pessoas precisam desse conhecimento, outras pessoas precisam desse evangelho, outras pessoas precisam da aplicação da criação de filhos, da relação social, da relação conjugal, da relação empresarial, da relação profissional, que tudo isso é a aplicação do evangelho, mas simplesmente você não precisa. Por que você julga que não precisa? Arrogância, um senso e uma disposição de superioridade. Então, quando o conhecimento não molda a nossa conduta, não molda todos os relacionamentos que nós temos, ele vai para algum lugar. Algumas vezes, e eu não sei, talvez pode ser o caso de alguns aqui, ele vai para a lata de lixo do seu ego. Porque o conhecimento que você tem é muito maior do que as palavras que estão saindo desse púlpito aqui. É muito mais autoritativa das palavras que saem daqui. É muito mais valiosas da palavra que sai daqui. Ali é um louco falando. Ali é um radical falando. Ali é um lunático falando. Ali é um religioso falando. Mas não cabe a você. Aí você o coloca na lata de lixo do seu ego, porque você é mais sábio, mais prudente, você discerne melhor, você é mais inteligente, você é mais eloquente, você é mais conhecedor da vida. Então você pega essa palavra, coloca na latinha de lixo do seu ego, porque você é superior a tudo isso que está sendo dito. Inclusive aqueles que estão ao seu redor que julgam que essa palavra é valiosa, que julgam que essa palavra é importante. É isso que acontece.
Quando pessoas vão à igreja e saem da igreja como se nada tivesse acontecido. Deus estava ali? Nem percebi. Deus estava ali? O Espírito Santo agiu ali? Eu nem percebi. Será que ele é tão pequeno assim porque eu nem percebi? Ele é pequeno demais. Que poder é esse que eu nem percebi? Seu ego mortificou a presença. O seu ego maculou aquela glória, simplesmente assim. Não é porque você pode, não. Porque um dia isso vai servir de condenação contra você mesmo. Não é porque você é poderoso, não. Você não é poderoso de nada. Você não tem poder em nada. Mas isso vai servir de prova contra você mesmo. No tribunal de Cristo. Contra você mesmo. Então, de alguma forma, o conhecimento que recebemos deve moldar o nosso comportamento. Caso contrário, ele vai para algum lugar. Lembra a palavra do Senhor? Nunca volta vazio, eu volto. Deus é mentiroso. Deus mente. Não volta. A palavra não volta vazia, ela é eficaz. Ou para expor a sua condenação diante de você mesmo, ou para reluzir o caminho de salvação para um pobre, miserável pecador que é cada um de vocês e eu também. De alguma forma, ela age. De alguma forma, ela faz o seu efeito. Mas aqueles irmãos não sabiam disso. Eles não tinham todo o teor do Evangelho. Eles não percebiam as implicações. E é muito importante isso, irmãos. Porque eles não iam entender isso se eles não tivessem pastores. Não adiantava quanto acesso à Escritura eles tivessem. Eles precisavam de pastores. Porque a palavra foi dada para ser exposta por pastores. Ovelhas precisam de pastores. Igrejas precisam de oficiais. Embora eles tivessem acesso ao conhecimento, embora eles tivessem acesso até a algum tipo de informação, se não houvesse quem fosse usado pelo Espírito Santo de Deus para observar uma necessidade característica da nova criatura, eles não seriam preparados, eles não seriam conduzidos, eles não seriam nutridos ali. Ou seja, o Evangelho chegou ali muito rapidamente e rapidamente muitas pessoas foram convertidas e isso formou pequenas igrejas nessa ilha. E por não terem líderes constituídos ali, a desordem então se instaurou, naturalmente por causa dessa falta de liderança, essa falta de condução, essa falta de perspectiva organizacional que Deus dá a homens específicos, especificamente vocacionados, sobrenaturalmente vocacionados, sem os quais a igreja simplesmente não sobrevive e vira uma bagunça. E as igrejas aqui de Creta eram características disso. Então, 1 Timóteo e Tito, elas são, como eu falei, muito bem parecidas, tanto em relação à data, como o próprio contexto e o próprio propósito. Elas são cartas pessoais e instrutivas para jovens pastores. Então, Tito também é um jovem pastor que ficam em algumas igrejas, que são enviados a algumas igrejas que estavam sendo alvos de ameaça, especialmente contra falsos ensinos, que já havia deformado essas igrejas. Então, em Tito, nós vemos o desafio de dar estrutura àquelas jovens igrejas em várias cidades ou localidades ali da ilha de Creta. Ele tinha o dever de estruturar uma liderança, ao mesmo tempo que ele deveria proteger as igrejas que já estavam sob ataque de adversários, oponentes ao Evangelho. Ali é uma ilha, e Paulo deixa isso muito claro, ali é uma ilha carregada de uma baixa integridade moral. Abra aí no capítulo 1, versículo 12, uma baixa integridade moral, é uma ilha caracterizada por imoralidade, por perversidade, característica de locais portuários, a mesma característica de Corinto. Corinto era uma cidade portuária, então recebia muitos viajantes, e esses viajantes faziam daqueles locais como centros de prostituição,
locais de negócio, então as pessoas iam até lá, maculava o local, maculava a população, depois iam embora. Geravam filhos, depois iam embora. Fazia prostituição, depois iam embora. Então ali era uma cidade muito imoral, muito perversa, a semelhança de Corinto. E assim como Corinto, como existia um jargão que mostrava imoralidade, corintianizar, assim também existia um jargão para os cretenses. O jargão era cretizo. Esse jargão era um jargão que representava mentira e falsidade. Ali habitavam pessoas falsas, pessoas que não tinham a prerrogativa da verdade, em quem não podia confiar. E no versículo 12, versículo 13, Paulo dá o testemunho de que de fato eles eram isso mesmo. Diz assim: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Olha as características aqui: preguiçosos. Aí qual é o testemunho de fato? Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Olha, observa aí: conhecimento, comportamento. Para que eles conheçam e transformem o seu comportamento. Para que... Observa a maravilha dos crentes nessa cidade tão negra, tão escura, irmãos. Eles têm a graça, o benefício de serem grandes luzeiros naquela cidade. Cada pequena igreja seria um foco da luz de Cristo naquela cidade tão negra. Olha que maravilha! O contraste da moralidade bíblica, da ética cristã, seria com muita facilidade visto lá. Agora, o trabalho de Tito não é pequeno, porque a cultura daquela cidade tornou normalidade uma vida preguiçosa, uma vida mentirosa, uma vida de baixa integridade moral. Então, todas essas raízes precisavam ser removidas, e só seriam removidas com a pregação e aplicação do Evangelho de Cristo. A epístola a Tito, ela foi escrita em algum tempo depois do seu ministério, assim como aconteceu com Timóteo. É diferente do que aconteceu com Timóteo. É muito provável que Timóteo tenha seguido com a sua carta instrução, seguido com a sua carta orientação, mas Tito, ele recebe essa carta algum momento depois. Lá no final da carta nós vemos isso, no versículo 13 do capítulo 3. Paulo, ao que tudo indica, estava em Nicópolis. Existia várias cidades chamadas Nicópolis. Paulo estava lá, cidade perto de Corinto, ou a caminho de lá, e possivelmente duas pessoas têm entregado essa carta para Tito: Zenas e Apolo. Apolo, que foi feito referência na primeira carta aos Coríntios. No versículo 13 do capítulo 3, último capítulo, nós temos essa referência. E a própria epístola, então, ela anuncia o término do ministério de Tito. Diferente do que acontece com Timóteo, Tito sabe que começou um ministério ali que será breve, logo terminará. Nos próprios versículos nós vemos isso no capítulo 3, no versículo 12, diz assim, quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Então, assim que Paulo enviar os substitutos, Tito findaria o seu ministério ali. Tito findaria a sua obra ali. E o que acontece? Quando nós vemos lá, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, abre aí. 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 10, Paulo diz, sua última carta, ele diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia.
Então, nós vemos que isso aconteceu, Tito findou o seu ministério ali e ele seguiu viagem conforme as orientações. Quais são as razões, então? Paulo enviou a carta, nós temos todos os contextos, mas existe razão de ser, existe um propósito para enviar essas cartas. Nós vemos dois propósitos, duas razões principais para essa carta. A primeira, na verdade, a principal é a primeira. A primeira e a principal delas é pedir a Tito para permanecer em Creta, conforme nós observamos o próprio versículo 5 do capítulo 1, permanecer em Creta e organizar aquela igreja. E é interessante que, observe isso, organizar a igreja significa constituir presbíteros, significa constituir oficiais. Esse é um dos 3 pilares de uma igreja se tornar autônoma, não é? É uma igreja que se autossustenta, se autogoverna e se autoproclama. Então, esse é um dos do tripé de uma igreja independente. Então, aquelas igrejas, para serem reconhecidas como tais, deveria ter presbíteros. E parte da organização consiste justamente nisso. Uma estrutura de liderança, com a nomeação dessa liderança, mostrar também resistência ao falso ensino que ganhava terreno naquelas igrejas e instruir a respeito dessa catequese básica. Isso consiste em organizar catequese básica, as doutrinas básicas da vida cristã, que consiste em comportamento e em crenças. O comportamento que eu tenho é a pregação da crença que eu acredito em silêncio. Então, a forma como eu me comporto é a exposição do que eu creio. É uma exposição silenciosa, é uma exposição visível. Eu exponho as minhas crenças como eu vivo. Por exemplo, você expõe aquilo que você crê da forma como você se veste, da forma como você trabalha, da forma como você usa as redes sociais. Você expõe. Sabe o que são as redes sociais? Um portfólio do seu caráter. Quando você pega a rede social de alguém e vê uma exposição egocêntrica sua. É isso que acontece. Quando nós pegamos redes sociais, nós vemos a sua exposição, a exposição do seu caráter. É o portfólio, é o seu portfólio interior que você expõe nas redes sociais. Na maioria das vezes, são apenas instrumentos para massagear o seu ego, porque você sente uma necessidade de se expor. Você quer mostrar o seu corpo, você quer ter uma beleza aclamada, você quer mostrar os seus bens, você quer mostrar a sua intelectualidade, você está usufruindo de uma plataforma do ego. Aquela plataforma, ela está sendo usada por você, projetada por você, para ser um instrumento de massagem do seu ego. E você faz isso muito bem. Já parou para pensar que você faz isso muito bem? Quem aparece lá? É Jesus que aparece lá? A sua igreja aparece lá? Olhando para a sua rede social, dá para perceber que você é crente? Dá? Dá para perceber que você é mãe de família? Porque tem mãe de família que quer se portar como uma garotinha, como uma jovenzinha. Dá para perceber que você é mãe de família? Dá para perceber que você é pai de família? Dá para perceber que você é crente? Dá para perceber o que você valoriza olhando para as suas redes sociais? É possível enxergar? Se eu olhar o seu stories, naquele dia, quem será exaltado? Você. É você que será exaltado. Você sentiu uma necessidade absurda de receber likes como que aplausos. Porque você precisa. Porque você é muito carente. A sua autoestima é muito baixa. Porque você quer, de alguma forma, mulher, ter a sua beleza sugada, beijada, lambida. Você quer. Simplesmente assim. É o que acontece. As redes sociais, elas são um portfólio do seu caráter. O que ela diz sobre o seu caráter? Então, o nosso comportamento é a exposição silenciosa do nosso credo, das nossas crenças. O que o seu comportamento expõe? O que acontece, que era o que estava acontecendo aqui,
mas eles eram um grande sinal de ignorância por falta da necessidade de instrução, obviamente. Então, o que estava acontecendo aqui é que aquilo que eles professavam era desacreditado pelo que eles viviam. Eles professavam algo, mas viviam de uma forma completamente diferente da sua profissão de fé. Completamente diferente. E existe um ditado, né? Existe um ditado que... Qual é o ditado que existe? Comportamento fala mais do que palavras, um negocinho. Não existe um ditado assim? Uma ação vale mais do que palavras, não é? Não é? Existe um ditado mais ou menos assim. Não é? O comportamento, a ação, a vida é mais contundente porque é mais fácil falar do que viver. Por isso que quando os nossos filhos nos veem vivendo, o exemplo é mais pesado, porque aquilo que sai da nossa boca é executável. Não é uma moralidade que mata, não é um legalismo que destrói, é executável. Papai vive, mamãe vive, os meus oficiais vivem, os meus líderes vivem. É possível, nós vemos isso nos seus filhos, nós vemos isso no seu cônjuge, nós vemos isso no seu lar. É possível. Eles não exigem algo ideal, utópico, que não é executável. Por isso que palavras e ações estão intrinsecamente ligadas. Impossível de ser dissociado. Então, falo o que eu vivo, faço o que eu falo e não faço o que eu vivo, é mentira. É mentira, é hipocrisia pura. Quando eu digo isso, eu estou dizendo o seguinte: as minhas palavras são tão ruins que nem eu as vivo. Isso que eu digo é tão falso e irreal que nem eu vivo. Daí então veio aquela máxima: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Eu estou só citando ditado hoje, tá vendo? Primeira é essa. Segundo propósito, irmãos. Então, no primeiro ainda cabe aquele, né, de que a conversão leva uma vida de obediência. Isso vai ficar muito gritante aqui. Primeiro propósito, então, é pedir a Timóteo para que permaneça em Creta e organize igrejas ali, e isso organizar significa constituir a liderança. Segundo propósito, subjacente a esse, paralelo a esse, está lá em Tito, capítulo 3, o texto que nós lemos, versículo 12, versículo 13. Paulo pede a Tito que encoraje Zenas e Apolo para que fortaleça o sentido de vocação deles, de cooperadores ali, e eles são ali os portadores dessa carta, e também solicitar a Tito que encontrasse Paulo em Nicópolis assim que chegasse os seus substitutos ali. Então nós não sabemos com quanto tempo chegariam os seus substitutos, mas o que parece, o trabalho de Tito ali foi muito rápido, porque nós só vemos uma diferença de 2 anos para a carta de 1 Timóteo e Tito para a carta de 2 Timóteo. Então, se nós reconhecemos essa mais de 2 anos mesmo, é provável que o trabalho de Tito ali tenha demorado menos de 2 anos, porque quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, Tito já está em Dalmácia. Então, ele já seguiu viagem. Então, ele precisa fazer um trabalho ali muito sólido, muito rápido, com muita substância para que aquelas igrejas prosseguissem. Então, é muito importante entender esse contexto aqui, porque essas cartas, elas não são escritas no vácuo. É assim que acontece na maioria das vezes quando nós nos debruçamos nas Sagradas Escrituras. Nós lemos as Sagradas Escrituras de uma forma muito mística, nós abrimos sem entender o contexto, sem entender a realidade, sem entender o que envolve aquelas cartas, e aí nós não aplicamos devidamente a gente. Por não aplicar devidamente, nós nutrimos a nossa alma com um tipo de conhecimento ou um tipo de alimento que não dá sustância, que não nutre de fato, e isso é testificado pelas ondas e adversidades da vida, que com muita facilidade nos derriba, não engrossa o nosso couro para enfrentar feras, para enfrentar mordidas de lobo, porque o conhecimento não nutre, é um conhecimento muito frágil. Então, observe que, partindo para a conclusão, a chegada e a permanência
de Tito naquela ilha significou a sobrevivência daquelas igrejas. Aqueles irmãos, eles não estavam experimentando o que é ser igreja. Irmãos, existem tantas igrejas espalhadas por aí, tantas igrejas. Mas a grande verdade é que, e os irmãos que chegaram aqui, vindo de outras igrejas, sabem o que eu estou falando. A grande verdade é que esses irmãos não sabem o que é igreja. Esses irmãos não sabem o que é ser pastoreados, não sabem o que é ser cuidados, não sabem o que é caminhar convictamente de que não estão sozinhos, de que tem pastores que morrem por eles, de que tem líderes que dão a vida por eles. Eles não sabem o que é isso. Eles não sabem o que é o tesouro que Cristo deixou para a humanidade caída, redimida e caminhando em santificação. Eles entendem que igreja é intriga, é contenda, é assim mesmo, na igreja tem intriga, é assim mesmo, a igreja é feita de pecadores. Não! A igreja é santa! Santa! A igreja está caminhando para a consumação da sua virgindade. Deus a tomou como uma prostituta e promíscua. Era assim que nós éramos, mas você não é mais assim. Você está sendo embelezado dia após dia por causa da instrumentalidade da igreja do Senhor. E essas pessoas não sabem. Essas pessoas entendem como normal viver como prostituta, viver como promíscua, viver como um porco na lama, porque eles não entendem que é possível ser banhado. Eles simplesmente não entendem. Essas igrejas aqui, Creta, eles não entendiam o que é igreja. Eles não sabiam o que é viver a vida comum, ordinária e ao mesmo tempo sobrenatural do que é a igreja. Eles não experimentam o mundo por vir tocando nesse mundo, porque eles conduzem a igreja com o emocionalismo mundano, com a política mundana, com mãos mundanas, com perspectivas mundanas, e são conduzidas por lobos. E à medida que são conduzidos, pedaços vão tirando. É por isso que chega ao nosso meio constantemente pessoas que foram abusadas e estão completamente desacreditadas de igreja. Qual é a nossa responsabilidade, irmãos? É mostrar que nem toda igreja é assim. Essa é a nossa responsabilidade. Hoje eu estava conversando com o irmão Marcilon. Eu disse que a grande dificuldade de evangelizar pessoas hoje não é pregar um evangelho que eles não ouviram, mas é desconstruir o evangelho falso que eles ouviram. É desconstruir a mentalidade falsa de igreja, a caricatura podre e desgraçada da noiva do Senhor. A noiva do Senhor não é essa que nós vemos aí com muita facilidade. E esses irmãos também, a semelhança do que muitas igrejas experimentam aí, eles não estavam experimentando de fato o mundo por vir tocando essa era, tocando esse mundo caído, através de programações, de ajuntamentos ordinários, comuns. E aí até essas pessoas baixarem as suas guardas, se abrirem para o pastoreio, se abrirem para confiar uns nos outros. Ah, irmãos, leva tempo, energia, e muitos não conseguem. Muitos não conseguem mais abrir o coração. Muitos não conseguem abrir o coração para serem cuidados. Muitos não conseguem acreditar que existe um tesouro. Ah, existe um tesouro nesse mundo. Existe um tesouro maravilhoso nesse mundo. Foi por isso que, olhando para isso, eu afirmei logo no início da série que a vida da igreja é a vida daqueles que ministram a ela. A vida da igreja é a vida da sua liderança. A saúde da igreja é a saúde da sua liderança. A profundidade da igreja é a profundidade da sua liderança. Existe uma unidade vital
vital nessa relação impossível de ser separado sem que haja morte, sem que haja um funeral. Então, olhar por esse prisma, olhar por esse ângulo, nos concede uma perspectiva espiritual e necessária para o bom andamento da igreja, para o avanço da igreja, entendendo que está em nossa responsabilidade essas características de necessidade. E é por isso que nós devemos olhar para os oficiais da igreja, para aqueles que nos ministram como instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus. A nossa confissão, a Confissão de Fé Batista de 1689, no capítulo 26, no parágrafo 10, diz o seguinte: o trabalho dos pastores é atender constantemente ao serviço de Cristo em suas igrejas, no ministério da palavra e oração, com assistência às suas almas, como quem deve prestar contas a Ele. Cabe às igrejas a quem eles ministram não somente conceder-lhes o devido respeito, mas também repartir com eles todas as suas boas coisas, de acordo com a sua capacidade. Que o Senhor nos conceda graça, irmãos, de preservar com sacrifício, quanto necessário for, o tesouro que o Senhor confiou a nós, para a glória dEle, para a nossa edificação. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, que preciosidade o Senhor colocou em nossas mãos, ó Deus. Que riqueza inefável, Deus, o Senhor colocou em nossas mãos, Pai. O Senhor nos deu irmãos que nos amam. O Senhor tem ajuntado um povo que entende o valor do ajuntamento, que entende a dignidade da igreja, que entende o zelo do pastoreio. O Senhor tem nos concedido a graça de fazer parte de uma comunidade que entende o que é ser igreja, o que é ser noiva de Cristo. E por isso nós te louvamos, mas também com muito temor, ó Deus, nós suplicamos que o Senhor nos ajude, pelo poder do Teu Santo Espírito, a preservar tamanha glória que o Senhor nos concedeu. Que nós possamos avançar, ó Deus, mostrando a outras cidades, a outros irmãos, que é possível, Deus, experimentar o mundo por vir aqui nesse presente mundo caído. Que é possível, Deus, experimentar um pastoreio piedoso, fiel, temente a Ti. Que é possível experimentar a confiança entre irmãos incondicional. Que é possível, Deus, fazer parte de uma igreja e ser vulnerável uns aos outros, baixar as guardas para serem cuidados, nutridos e apacentados. Ajuda-nos, ó Deus, à medida que somos expostos ao conhecimento da Tua Palavra, a moldar o nosso comportamento e que nós sejamos exposições vivas das crenças que nós temos, ó Pai. Em nome de Jesus, rogamos a Ti. Amém.